Desprezada pela madrasta, ela foi deixada na porta de um hospital. O milionário que a encontrou tomou uma decisão que chocou a todos. O relógio marcava 6 da manhã quando Luísa abriu os olhos. O quarto, minúsculo e mal iluminado, era gelado como sempre naquela parte da casa. Respirou fundo, sabendo que precisava levantar-se antes que Ágata, sua madrasta, começasse a gritar seu nome pelos corredores. Aos 17 anos, Luísa já havia se acostumado com a rotina implacável que lhe era imposta desde os 5, quando seu pai desapareceu em uma viagem de negócios, deixando-a sob os cuidados daquela que nunca escondera seu desprezo. Luísa! O grito ecoou pelas paredes, fazendo-a saltar da cama. Já passa das 6. O café não vai se fazer sozinho. A jovem correu para o banheiro, lavou o rosto com água gelada e prendeu os longos cabelos castanhos em um coque mal feito. Seus olhos verdes, herança paterna segundo as poucas fotografias que conseguira esconder, refletiam no espelho uma mistura de cansaço e resignação. Na cozinha, encontrou Ágata já sentada à mesa, folheando uma revista de moda com desinteresse. A mulher de 40 e poucos anos, sempre impecavelmente arrumada, mesmo àquela hora da manhã, nem sequer levantou os olhos. O café está fraco ontem. Não ouse repetir o mesmo erro, disse sem emoção. E não se esqueça que hoje é dia de limpar o sótão. Está na hora de me livrar daquelas velharias. Luísa engoliu em seco. O sótão guardava as últimas memórias de seu pai. Caixas que ela secretamente revisitava quando a solidão apertava demais. Vou começar depois do café, respondeu, tentando manter a voz firme enquanto colocava água para ferver. Manhã transcorreu como tantas outras. Luísa servindo, limpando, organizando, enquanto Ágata apenas observava, sempre encontrando falhas. Por vezes, a jovem se perguntava o que havia feito para merecer tanto desprezo. Nos raros momentos em que a madrasta falava sobre o passado, deixava claro que nunca quisera ser mãe, que Fernando, pai de Luísa, a enganara dizendo que não tinha filhos quando se conheceram. Quando o relógio marcou meio-dia, Luísa subiu ao sótão com um pano úmido e uma vassoura. O lugar estava coberto de poeira, mas para ela era como um santuário. Rapidamente, identificou as caixas com os pertences do pai e começou a limpar ao redor, deixando-as para o final. Talvez com sorte Ágata se esquecesse delas. Comecei pelas estantes. Justificou-se quando ouviu os passos da madrasta nas escadas. Ágata percorreu o ambiente com olhos críticos, parando exatamente nas caixas que Luísa tentava proteger. Essas vão primeiro, apontou com um sorriso frio. Já basta de guardar lembranças inúteis. Mas são as coisas do meu pai, Luísa protestou, sua voz quase um sussurro. Seu pai? Ágata riu, um som cortante que ecoou pelas paredes do sótão. Fernando foi embora há 12 anos, Luísa. Abandonou nós duas sem olhar para trás. Se estivesse vivo, teria voltado. Luísa sentiu o estômago revirar com aquelas palavras. Jamais acreditara que seu pai a abandonara voluntariamente. Em suas memórias infantis, ele era carinhoso, atencioso, alguém que jamais a deixaria para trás. Ele não me abandonaria, murmurou mais para si mesma do que para Ágata. A madrasta revirou os olhos e pegou uma das caixas. Ingenuidade sua. Fernando era como todos os outros, mentiroso e egoísta. Provavelmente refez a vida em algum lugar, com outra família, esquecendo que um dia teve uma filha. Enquanto a madrasta descia as escadas com a caixa, Luísa aproveitou para esconder um pequeno porta-retratos no bolso do avental. A única fotografia onde aparecia com o pai, em seu 5º aniversário, semanas antes do desaparecimento dele. Ao final do dia, a jovem estava exausta. Havia conseguido salvar apenas alguns poucos.
objetos das memórias paternas, escondendo-os embaixo da cama. O jantar transcorria em silêncio habitual quando o telefone tocou. Agatha atendeu e seu semblante mudou imediatamente. De fria e controlada, passou a agitada e nervosa. Desligou após alguns minutos e encarou Luísa como se a visse pela primeira vez naquele dia. Era do banco, informou secamente. A casa está sendo executada. Temos uma semana para sair. Luísa sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? O que aconteceu? Aconteceu que seu pai, além de nos abandonar, deixou dívidas. Dívidas que venho pagando durante todos esses anos, sacrificando minha vida para manter um teto sobre sua cabeça ingrata. A voz de Agatha aumentava gradativamente. Mas acabou. Não tenho mais como pagar. A madrasta levantou-se, arremessando o guardanapo sobre a mesa. Vou para a casa da minha irmã em São Paulo. Ela não gosta de crianças, então tenho certeza que entende que não posso levá-la comigo. O mundo de Luísa desmoronou naquele instante. Aos 17 anos, sem ter concluído o ensino médio devido às constantes mudanças de escola que Agatha impunha para onde iria. Mas o que vai acontecer comigo? Perguntou a voz trêmula. Você... Agatha deu de ombros com indiferença. Você já é quase adulta. Dê um jeito na sua vida, como eu tive que dar na minha quando seu pai desapareceu. Nos 3 dias seguintes, a casa transformou-se em um caos de malas e caixas. Agatha estava determinada a levar tudo que pudesse, deixando para Luísa apenas o básico, algumas roupas, documentos e os poucos objetos do pai que conseguira esconder. Na véspera da partida, enquanto Luísa arrumava sua pequena mochila, ouviu a madrasta ao telefone novamente, desta vez com voz melosa, claramente tentando convencer alguém. Sim, Marlene, eu sei que você não gosta de adolescentes, mas é temporário. Não, ela não dá trabalho, fica quieta no canto dela. Entendo, claro. Não, você está certa. Quando Agatha reapareceu na sala, seu olhar encontrou o de Luísa. Havia algo diferente ali. Não era o habitual desprezo, mas algo mais próximo do desespero. Arrume suas coisas. Amanhã cedo saímos, disse, a voz estranhamente contida. Para a casa da sua irmã? Luísa perguntou confusa. Você vai entender amanhã. Agora vá dormir. Na manhã seguinte, Luísa acordou sobressaltada com Agatha, abrindo a porta do quarto sem cerimônia. Esteja pronta em 15 minutos. O táxi já chegou. A jovem obedeceu, confusa e apreensiva. Desceu com sua mochila, observando que a sala, antes repleta de móveis e objetos pessoais, agora estava praticamente vazia. O táxi estacionado em frente à casa já continha diversas malas. Entre, ordenou Agatha, checando o relógio compulsivamente. Durante o trajeto, Luísa tentou perguntar para onde estavam indo, mas a madrasta manteve-se em silêncio, olhando pela janela com expressão indecisível. Quando o táxi parou em frente a um grande hospital, a confusão da jovem aumentou. Por que estamos aqui? Você está doente? Agatha pagou o motorista e fez sinal para que ele descarregasse suas malas. Depois, virou-se para Luísa com um olhar vazio. Aqui é onde nossos caminhos se separam, Luísa, declarou sem emoção. Não posso mais carregar esse fardo. Você foi uma imposição na minha vida desde o começo e já fiz mais do que devia. Luísa sentiu o sangue gelar em suas veias. Do que você está falando? Vai me deixar aqui? Há assistentes sociais aí dentro. Diga que foi abandonada. Eles vão cuidar de você até completar 18 anos. Respondeu Agatha, já sinalizando para o motorista que voltasse a colocar as malas no porta-malas. Considere isso um favor. Estou te dando a chance de um novo começo. A jovem sentiu as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto enquanto via sua última conexão familiar entrar no táxi sem olhar para trás. Ficou parada na calçada, atordoada demais para reagir,
observando o veículo desaparecer na esquina. Luísa permaneceu sentada nos degraus da entrada do hospital, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. O sol da manhã aquecia seu rosto, mas por dentro sentia um frio que nenhum calor parecia capaz de dissipar. Pessoas entravam e saíam do edifício, algumas lançando olhares curiosos à jovem com uma pequena mochila e expressão devastada. O que faço agora? E pensava, enquanto girava entre os dedos o pequeno porta-retratos que salvara do sótão. Deveria entrar e procurar ajuda como Agatha sugerira. A simples ideia de explicar sua situação a estranhos fazia seu estômago revirar de ansiedade. Dentro do hospital, Antônio Mendes terminava sua consulta trimestral. Aos 45 anos, o empresário do ramo imobiliário havia construído um império que o colocava entre os homens mais ricos do país. Seu último empreendimento, um complexo de luxo na zona sul da cidade, estava prestes a ser inaugurado, prometendo dobrar sua já astronômica fortuna. "Tudo em ordem, Sr. Mendes", disse o médico, guardando o estetoscópio. "Mas insisto que reduza a carga de trabalho. Estresse é um assassino silencioso." Antônio assentiu distraidamente. Aquela conversa se repetia a cada consulta e a cada vez ele prometia mudanças que nunca implementava. Sua vida era seu trabalho. Desde o acidente que levara sua esposa Sofia 12 anos atrás, mergulhara de cabeça nos negócios, transformando-se em uma lenda no mercado imobiliário. "Obrigado, doutor. Vou considerar suas recomendações", respondeu mecanicamente, enquanto checava as mensagens no celular. Dezenas de notificações pipocavam na tela: reuniões, acordos pendentes, propostas de novos investimentos. A secretária já havia remarcado todos os compromissos da manhã para acomodar a consulta médica, o que significava uma tarde duplamente atribulada. Ao sair do consultório, Antônio decidiu usar a entrada lateral do hospital, evitando o habitual assédio de jornalistas que frequentemente o aguardavam na entrada principal, especialmente agora que o lançamento do novo empreendimento estava próximo. Para sua surpresa, o motorista não estava no local. Combinado, Rodrigo chamou ao telefone impaciente. "Onde você está?" "Desculpe, Sr. Mendes. Tive um contratempo na entrada principal. Estou tentando acessar a lateral, mas há uma construção bloqueando a passagem. Posso encontrá-lo na entrada dos fundos em 5 minutos. Antônio suspirou, desligando a chamada. Os fundos significavam uma caminhada pelo perímetro externo do hospital, passando pela entrada principal. Resignado, ajustou os óculos escuros e caminhou a passos rápidos, determinado a passar desapercebido. Foi quando a viu. Uma jovem sentada nos degraus, abraçada a uma mochila surrada com olhar perdido. Algo naquela imagem o fez parar momentaneamente. Havia uma vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, uma força silenciosa naquela figura solitária que, por alguma razão inexplicável, o comoveu. Luísa, ainda absorta em seus pensamentos, não notou o homem alto de terno impecável que a observava. Seu olhar estava fixo na pequena fotografia em suas mãos, a última conexão com um passado menos sombrio. O destino, às vezes, opera de maneiras misteriosas. Um simples atraso, uma construção bloqueando uma passagem, decisões mínimas que alteram trajetórias para sempre. Naquele momento, talvez pela primeira vez em mais de uma década, Antônio Mendes agiu por impulso. "Está tudo bem?" perguntou, aproximando-se hesitante. Luísa ergueu o olhar, sobressaltada. Um homem imponente e bem vestido a encarava, com uma expressão que não conseguia decifrar. Instintivamente, apertou a mochila contra o peito. "Estou esperando alguém", mentiu, desviando o olhar. Antônio percebeu imediatamente a mentira.
Anos negociando com os mais astutos empresários lhe deram uma capacidade quase sobrenatural de detectar falsidades. Mas não havia malícia naqueles olhos verdes, apenas medo e confusão. Parece que está esperando há bastante tempo, comentou sentando-se cautelosamente alguns degraus acima. Este não é o lugar mais confortável para uma longa espera. Algo na voz calma daquele estranho fez com que as defesas de Luísa baixassem ligeiramente. Talvez fosse o cansaço emocional, talvez a necessidade desesperada de uma conexão humana após o abandono final de Ágata. Na verdade, não estou esperando ninguém, admitiu, sua voz quase um sussurro. Não tenho para onde ir. As palavras saíram antes que pudesse contê-las e imediatamente se arrependeu. O homem provavelmente chamaria a segurança ou, na melhor das hipóteses, a encaminharia para algum abrigo institucional. Para sua surpresa, ele apenas assentiu, como se compreendesse perfeitamente sua situação. Às vezes, os caminhos que a vida nos apresenta não são os que esperávamos, disse ele, olhando para o horizonte. Posso perguntar seu nome? Luísa, respondeu, ainda cautelosa. Luísa, repetiu ele, como se testasse como o nome soava. Sou Antônio Mendes. O nome não significava nada para ela. Isolada pela madrasta, Luísa tinha pouco contato com o mundo exterior, especialmente com notícias sobre empresários e celebridades. O que aconteceu para você estar aqui sozinha? Perguntou Antônio com genuíno interesse. Normalmente, Luísa teria inventado alguma história, protegendo-se da vergonha de admitir seu abandono. Mas algo na presença daquele homem a fez sentir que poderia confiar, ao menos o suficiente para desabafar. Minha madrasta me deixou aqui, respondeu, as palavras saindo entrecortadas. Disse que não podia mais me carregar como um fardo. Vamos perder nossa casa por dívidas e ela vai morar com a irmã em São Paulo. Antônio ouviu atentamente, enquanto Luísa, aos poucos, revelava fragmentos de sua história. O pai desaparecido, os anos de indiferença e, finalmente, o inosino abandono completo. Enquanto falava, a jovem percebeu que era a primeira vez em anos que alguém realmente a escutava. Quanto tempo faz que seu pai desapareceu? Perguntou ele, subitamente interessado. 12 anos, respondeu Luísa, acariciando o porta-retratos. Eu tinha 5 anos. Ele saiu para uma viagem de negócios e nunca mais voltou. Ágata sempre disse que ele nos abandonou, mas hesitou. Eu nunca acreditei nisso. Algo estranho aconteceu na expressão de Antônio. Uma sombra passou por seus olhos, rapidamente substituída por uma intensidade desconcertante. Posso ver essa foto? Pediu, estendendo a mão. Luísa hesitou momentaneamente antes de entregar o pequeno objeto. Observou enquanto o homem examinava a imagem com crescente perplexidade. No retrato, um homem de cerca de 30 anos abraçava uma menina sorridente diante de um bolo de aniversário com 5 velhinhas. Fernando, murmurou Antônio, tão baixo que Luísa quase não ouviu. Você conhecia meu pai? Perguntou ela, o coração acelerando. Antônio ergueu os olhos da fotografia, seu semblante completamente transformado. Fernando Silva era seu pai? Perguntou a voz ligeiramente trêmula. Sim, confirmou Luísa, confusa com a reação. Do homem. Você o conhecia? Antes que Antônio pudesse responder, um carro preto estacionou junto ao meio-fio. O motorista saiu apressadamente, visivelmente constrangido pelo atraso. Desculpe a demora, Sr. Mendes. O trânsito está caótico devido ao acidente na avenida principal. Antônio fez um gesto breve, dispensando as explicações.
Seu olhar alternava entre a fotografia em suas mãos e o rosto de Luísa, como se buscasse confirmar uma suspeita impossível. Luísa, disse finalmente, devolvendo o porta-retratos. Tenho uma proposta para você. Não peço que confie. Em mim imediatamente, sei que seria pedir demais. Mas posso oferecer um teto, comida e um ambiente seguro enquanto você decide o que fazer daqui para frente. A proposta era tão inesperada que, por um momento, Luísa achou que havia entendido. Errado. O senhor está me convidando para sua casa? Temporariamente, esclareceu ele. Tenho espaço de sobra e, francamente, acho que precisamos conversar mais sobre seu pai. A menção ao pai fez com que Luísa ficasse ainda mais intrigada. A alternativa era entrar no hospital e entregar-se ao sistema de assistência social, o que provavelmente significaria um abrigo até completar 18 anos, em poucos meses. Por que está fazendo isso? Perguntou ainda desconfiada. O senhor nem me conhece. Antônio pareceu considerar cuidadosamente a resposta. Digamos que tive uma forte intuição, respondeu finalmente. E raramente minhas intuições estão erradas. Naquele momento, algo no fundo da mente de Luísa se agitou. Uma memória distante, quase apagada pelo tempo. Seu pai também falava sobre intuições, sobre aquela sensação inexplicável que às vezes guia nossas decisões mais importantes. Depois de um longo momento de hesitação, Luísa levantou-se, segurando firmemente sua mochila. Está bem, disse, com uma confiança que não sabia possuir. Aceito sua oferta, pelo menos por enquanto. A mansão de Antônio Mendes ficava em um bairro nobre da cidade, protegida por muros altos e um sistema de segurança que impressionou Luísa. Quando o carro atravessou os portões automáticos, a jovem não pôde conter. Um suspiro de admiração. Jardins impecáveis ladeavam a entrada, com esculturas modernas estrategicamente posicionadas entre arbustos perfeitamente aparados. É aqui que você mora? Perguntou, incapaz de esconder o espanto em sua voz. Antônio sorriu discretamente, observando a reação da jovem. Uma parte do tempo. Viajo bastante a negócios. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Amplos, espaços com pé direito duplo, obras de arte contemporâneas, imóveis que pareciam saídos de revistas de decoração. Tudo exalava luxo e sofisticação, em um contraste gritante com a vida simples que Luísa sempre levara. Uma mulher de meia idade, vestindo uniforme discreto, aproximou-se assim que entraram. Boa tarde, Sr. Mendes. Não esperávamos o senhor. Tão cedo, disse, lançando um olhar curioso para Luísa. Olá, Marta, esta é Luísa. Ela ficará conosco por um tempo, explicou Antônio com naturalidade. Pode preparar o quarto de hóspedes da ala leste e talvez um lanche. Certamente, senhor, respondeu a governanta com profissionalismo, embora seus olhos revelassem surpresa. Acompanhe-me, por favor, senhorita. Luísa seguiu a mulher pelo corredor, sentindo-se completamente deslocada. Os quadros nas paredes provavelmente valiam mais que tudo que já possuíra na vida. Chegaram a um quarto espaçoso, decorado em tons de azul e cinza, com uma cama king size e uma vista panorâmica para os jardins. O banheiro é ali, indicou Marta, apontando para uma porta. Há toalhas limpas e produtos de higiene. Se precisar de algo, é só usar o interfone. Quando a governanta saiu, Luísa deixou sua pequena mochila sobre a poltrona e caminhou até a janela. A realidade da mudança repentina em sua vida começava a se assentar. Horas atrás, estava sendo abandonada na porta de um hospital. Agora, encontrava-se em uma mansão luxuosa, sob os cuidados de um homem rico que aparentemente conhecera seu pai. O interfone tocou, sobressaltando-a. Senhorita Luísa! Era a voz de Marta.
O lanche está servido no terraço. O Sr. Mendes a aguarda. Seguindo as indicações da governanta, Luísa encontrou Antônio sentado em uma mesa elegante, sob um pergolado coberto de trepadeiras floridas. À frente dele, uma variedade de sanduíches, frutas e sucos estava disposta de forma convidativa. "Espero que goste", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. "Não sabia do que você gosta, então pedi um pouco de tudo." "Obrigada", respondeu ela, ainda hesitante. "Sr. Mendes, acho que me deve algumas explicações. Como conhecia meu pai?" Antônio serviu-se de suco e respirou fundo, como se organizasse seus pensamentos. "Fernando e eu éramos sócios", começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Nos conhecemos na faculdade de engenharia e anos depois fundamos a Mendes & Silva Incorporações. Éramos muito próximos, quase como irmãos." Luísa ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Era a primeira vez em anos que alguém falava sobre seu pai com conhecimento direto. "O que aconteceu com ele?" perguntou, a voz embargada pela emoção. "Porque nunca voltou." Um véu de tristeza cobriu o semblante de Antônio. 12 anos atrás, Fernando viajou para o norte do país para avaliar um terreno para nosso próximo empreendimento. O avião que ele tomou sofreu um acidente. Luísa sentiu um nó se formar em sua garganta. Durante toda a sua infância, alimentara a esperança secreta de que o pai retornaria um dia, que explicaria sua ausência, que a resgataria da vida amarga ao lado de Ágata. "Ele não sobreviveu?" perguntou, temendo a resposta. Oficialmente, o caso foi encerrado após 3 meses de buscas sem resultados, respondeu Antônio, seu olhar perdido no horizonte. "O acidente aconteceu em uma região remota de difícil acesso, mas", hesitou, "Fernando era um sobrevivente nato. Parte de mim nunca aceitou completamente." Deixou a frase no ar, como se não quisesse alimentar falsas esperanças. Luísa sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. 12 anos acreditando em um retorno que nunca aconteceria. "Ágata nunca me contou isso", murmurou. "Ela sempre disse que ele nos abandonou, que reconstruiu a vida em outro lugar." Antônio franziu o senho, visivelmente incomodado. "Isso não faz sentido. Por que ela mentiria sobre algo tão sério?" "Talvez para me machucar", respondeu Luísa, enxugando as lágrimas. "Ela nunca escondeu que me via como um fardo, uma lembrança indesejada do passado." Uma sombra de indignação passou pelo rosto de Antônio. "E isso é imperdoável. Você era apenas uma criança." Um silêncio pesado se instalou entre eles, enquanto Luísa processava a revelação sobre o destino de seu pai. Parte dela se sentia aliviada por finalmente saber a verdade, enquanto outra parte lamentava a perda definitiva de uma esperança que, por menor que fosse, a mantivera seguindo em frente. "Há algo mais sobre seu pai que você deva saber", disse Antônio, após alguns momentos. Quando o acidente aconteceu, Fernando havia acabado de fazer seu testamento. Como não tinha outros parentes vivos, deixou sua parte na empresa para mim, com uma condição: eu deveria encontrar você e garantir que estivesse bem. Luísa ergueu os olhos confusa. "E por que você nunca o fez? Por que me deixou com ela todos esses anos?" A pergunta pairou no ar, carregada de acusação e dor. Antônio passou as mãos pelo rosto em um gesto que revelava profundo arrependimento. "Eu tentei, Luísa. Por quase 2 anos, contratei detetives particulares para localizar você e Ágata. Mas ela se mudou tantas vezes, usou nomes diferentes. Eventualmente, os investigadores perderam o rastro." Fez uma pausa, visivelmente abalado. "Foi meu maior fracasso. Deixei que os negócios, o crescimento da empresa, me distraíssem do que realmente importava." A sinceridade em sua voz era palpável.
E Luísa sentiu que ele falava a verdade. Ainda assim, era difícil não sentir ressentimento pelos anos de sofrimento que poderiam ter sido evitados. "O que acontece agora?" perguntou, quebrando o silêncio desconfortável. "Isso depende de você", respondeu Antônio. "Legalmente, você tem direito a uma parte considerável da fortuna de seu pai. Como administrador de seus bens, posso liberar esses recursos agora que a encontrei." A ideia de repentinamente ter acesso a uma fortuna era tão surreal quanto acordar naquela mansão. Luísa nunca se importara com dinheiro, apenas sonhara com estabilidade e talvez uma fagulha de afeto. "Não sei se estou pronta para isso", admitiu. "Tudo está acontecendo tão rápido." "Compreensível", concordou ele. "Não há pressa. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, conhecer a empresa que seu pai ajudou a construir, entender o legado dele antes de tomar qualquer decisão." A oferta era generosa, mas Luísa ainda se sentia desconfortável. Havia algo no olhar de Antônio, uma intensidade quase familiar, que a intrigava e, ao mesmo tempo, a deixava alerta. "Por que se importa tanto?" perguntou direta. "É só pelo testamento? Pela promessa que fez ao meu pai?" Antônio parecia esperar a pergunta. Levantou-se e caminhou até a balaustrada do terraço, contemplando o jardim abaixo. "Fernando não era apenas meu sócio, Luísa. Era meu melhor amigo. Quando ele formalizou o testamento, fez com que eu prometesse não apenas cuidar de seus bens, mas de você. Disse que você era sua maior realização, seu verdadeiro legado." Virou-se para encará-la. "Falhei com ele uma vez, não falharei novamente." Algo na maneira como Antônio falava sobre seu pai tocou Luísa profundamente. Era como se, através desse homem, pudesse reconectar-se com uma parte de si mesma que estivera adormecida por tanto tempo. "Obrigada", disse simplesmente, incapaz de elaborar melhor seus sentimentos conflituosos. Antes que a conversa pudesse continuar, o celular de Antônio tocou. Ele atendeu com visível irritação, que logo se transformou em preocupação. "Entendo. Estarei lá em 1 hora." Não cancele nada." Desligou e voltou-se para Luísa com expressão apologética. "Surgiu uma emergência nos negócios. Preciso ir, mas não devo demorar muito. Fique à vontade para explorar a casa, descansar, o que preferir. Marta estará à disposição para qualquer necessidade." Luísa assentiu, secretamente aliviada pela oportunidade de ficar sozinha e processar tudo que descobrira. Observou Antônio se afastar, tentando conciliar a imagem deste homem poderoso e complexo com as lembranças nebulosas que tinha de seu pai. Quando finalmente se viu sozinha no imenso terraço, permitiu-se um momento de pura vulnerabilidade. Chorou pelo pai perdido, pela infância roubada e, talvez acima de tudo, pelo futuro incerto que agora se abria à sua frente. 3 semanas se passaram desde a chegada de Luísa à mansão. Gradualmente, a jovem foi se adaptando à nova rotina, embora ainda se sentisse como uma visitante em um mundo que não lhe pertencia. Antônio, sempre ocupado com os negócios, fazia questão de jantar com ela sempre que possível, compartilhando histórias sobre Fernando e respondendo pacientemente às suas perguntas. Naquela manhã ensolarada, Luísa explorava o térreo da mansão. Apesar de já conhecer a maioria dos cômodos, havia uma porta que permanecia fechada, despertando sua curiosidade. Marta havia mencionado casualmente que era a sala de música, praticamente intocada nos últimos anos. "O Sr. Mendes disse que pode usar qualquer espaço da casa", comentou a governanta ao notar o interesse de Luísa, "inclusive a sala de música." Com cuidado, Luísa girou a maçaneta e empurrou a porta. A luz do sol entrava pelas amplas janelas, revelando um ambiente elegante, dominado por um magnífico piano de cauda. Nas paredes, estantes exibiam partituras e uma pequena coleção de instrumentos. Atraída como por um ímã, Luísa aproximou-se do piano.
Seus dedos deslizaram pelas teclas de marfim, produzindo notas soltas que dançaram pelo ar. Na casa de Agatha nunca houvera espaço para música, literal ou figurativamente. As poucas aulas que tivera na escola sempre foram seu refúgio secreto, o lugar onde podia expressar o que as palavras não alcançavam. Timidamente, sentou-se no banco e começou a tocar. Uma melodia simples a princípio, algo que aprendera há anos e que permanecera em sua memória muscular. Aos poucos, ganhou confiança, permitindo que a música fluísse através dela. Não sabia que tocava. A voz de Antônio a sobressaltou, fazendo-a parar abruptamente. Desculpe, eu não devia... Por favor, continue, pediu ele aproximando-se. Era lindo o que estava tocando. Luísa hesitou, constrangida pela presença inesperada. Nunca tive aulas formais, explicou encolhendo os ombros. Apenas o básico na escola, há alguns anos. Antônio a observava com uma expressão que oscilava entre surpresa e admiração. Tem talento natural, comentou, sentando-se em uma poltrona próxima. Fernando também tocava. Nada elaborado, mas gostava de improvisar após um dia difícil. A menção ao pai fez com que Luísa erguesse os olhos, interessada. Ele tocava este piano? Às vezes, quando me visitava. Este era seu lugar. Favorito na casa. Antônio parecia imerso em lembranças. Dizia que a música era a linguagem da alma, que revelava mais sobre uma pessoa do que 1000 palavras. Luísa sorriu, sentindo-se subitamente conectada ao pai através daquele instrumento. Posso continuar usando a sala? Perguntou esperançosa. É claro, na verdade... Antônio hesitou, como se medisse suas próximas palavras. Estava pensando em contratar um professor para você, se tiver interesse. A proposta pegou Luísa de surpresa. Era a primeira vez que alguém demonstrava interesse em desenvolver seus talentos, em investir em suas habilidades. Eu adoraria, respondeu, com uma sinceridade que há muito não sentia. Nos dias que se seguiram, a sala de música tornou-se o refúgio de Luísa. Passava horas explorando o piano, experimentando composições simples e permitindo-se sonhar com um futuro onde a música tivesse papel central. Antônio, cumprindo sua promessa, contratou Carmen Vidal, uma renomada pianista e professora, para dar aulas 3 vezes por semana. Você tem um dom raro, comentou Carmen após a 3ª aula. Não é apenas técnica que pode ser ensinada, mas uma sensibilidade que vem de dentro. Luísa absorvia os ensinamentos com avidez, progredindo em um ritmo que surpreendia até mesmo sua exigente professora. A música tornara-se sua forma de processar os sentimentos complexos que habitavam seu interior. A dor da perda definitiva do pai, o abandono de Agatha, a gratidão hesitante por Antônio. Uma tarde, após uma aula particularmente produtiva, Luísa encontrou Antônio esperando no corredor. Posso falar com você um momento? Perguntou ele, com uma seriedade que a preocupou. Seguiram para o escritório. Um cômodo imponente com paredes revestidas de madeira escura e prateleiras repletas, de livros de negócios e direito. Sobre a mesa de trabalho, diversos documentos estavam organizados em pastas coloridas. Carmen me disse que seu progresso é extraordinário. Começou ele, indicando que ela se sentasse. Acredita que você poderia estar pronta para uma apresentação em alguns meses. Apresentação? Luísa engoliu em seco, sentindo um frio na barriga. Para quem? Trish, estamos organizando um evento beneficente para arrecadar fundos para crianças em situação de vulnerabilidade, explicou Antônio. Pensei que você poderia se apresentar como parte da programação. A ideia de tocar diante de um público era simultaneamente aterrorizante e tentadora.
Luísa sempre sonhara em compartilhar sua música, mas as cicatrizes emocionais deixadas por anos de desvalorização ainda estavam frescas. Não sei se estou pronta, admitiu, sincera. Você não precisa decidir agora, tranquilizou a Antônio. Só queria plantar a semente. Carmen acredita em você e eu também. Aquelas palavras, simples mas poderosas, aqueceram o coração de Luísa. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém verdadeiramente acreditava em seu potencial. A conversa mudou de rumo quando Antônio deslizou uma pasta azul em sua direção. Há algo mais que preciso discutir com você, disse, seu tom mais formal. Aqui estão os documentos relacionados à herança de seu pai. Como mencionei antes, você tem direito a uma parte significativa dos negócios. Luísa abriu a pasta hesitante, confrontada com termos legais e números que faziam sua cabeça girar. A soma mencionada como valor estimado dos ativos era tão astronômica que parecia irreal. Isso tudo é meu? Perguntou, atordoada. Tecnicamente sim, mas você não precisa tomar decisões precipitadas. Podemos estruturar um fundo fiduciário que será gerido até que você se sinta confortável para assumir o controle. A jovem fechou a pasta, sentindo-se sobrecarregada. 3 semanas atrás, estava sem teto, abandonada. Agora, descobria-se herdeira de uma fortuna. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse honestamente. Antônio assentiu, compreensivo. É justo. Enquanto isso, pensei que talvez gostasse de conhecer a empresa que seu pai ajudou. É construir. Poderíamos visitar a sede amanhã, se você quiser. A ideia de ver o legado concreto de Fernando a atraía. Era uma oportunidade de se conectar com mais uma faceta do homem que mal tivera tempo de conhecer. Eu gostaria muito, respondeu com genuíno interesse. No dia seguinte, Luísa percorreu os corredores da sede da Mendes & Silva Incorporações, absorvendo cada detalhe. O nome de seu pai ainda estava lá, na fachada do edifício e no logo da empresa. Funcionários a cumprimentavam com curiosidade respeitosa, enquanto Antônio a apresentava como a filha de Fernando Silva. O tour terminou no extenso escritório de Antônio, no último andar, com vista panorâmica para a cidade. Nas paredes, fotos registravam momentos importantes da história da empresa. Inaugurações, premiações, eventos beneficentes. Uma foto em particular chamou a atenção de Luísa. Seu pai e Antônio, muito mais jovens, em frente a um terreno vazio, segurando uma planta arquitetônica. Nosso primeiro projeto juntos, explicou Antônio, notando seu interesse. Éramos tão inexperientes, mas tão cheios de sonhos. Fernando tinha essa incrível capacidade de enxergar potencial onde outros viam apenas problemas. Vocês parecem tão próximos, comentou Luísa, estudando a imagem. Éramos como irmãos, confirmou Antônio com nostalgia. Nos conhecemos na universidade quando ambos estudávamos engenharia. Ele me salvou de desistir durante um período particularmente difícil. Luísa absorvia cada nova informação sobre o pai como uma planta sedenta absorve água. Cada história, a cada detalhe, ajudava a construir a imagem do homem que perdera tão cedo. Como ele era. Como pessoa, quero dizer. Antônio sorriu, relembrando. Determinado, mas gentil. Nunca passava por cima de ninguém para atingir seus objetivos. Tinha esse código de ética inabalável e uma generosidade que às vezes o colocava em desvantagem. Nos negócios, fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Mas acima de tudo, era leal. O tipo de amigo que estaria ao seu lado no pior momento, sem julgamentos. Enquanto olhava pela janela, contemplando a cidade que seu pai ajudara a moldar, Luísa sentiu uma nova resolução crescer dentro de si. Se iria herdar parte deste império,
Precisava entender seu funcionamento, sua missão, seus valores. Quero aprender sobre a empresa, disse, subitamente decidida. Não apenas visitar, mas entender como tudo funciona. A declaração pareceu agradar imensamente a Antônio. Podemos começar amanhã mesmo, se quiser. Posso organizar reuniões com os principais departamentos, dar a você uma visão geral das operações. Luísa assentiu, sentindo-se estranhamente empoderada pela própria decisão. Era como se estivesse finalmente tomando as rédeas de seu destino. De volta à mansão, após um dia emocionalmente exaustivo, Luísa dirigiu-se diretamente para a sala de música. Suas mãos encontraram as teclas do piano com familiaridade crescente e uma melodia começou a tomar forma. Algo novo, que não vinha de nenhuma partitura que estudara. Enquanto tocava, não percebeu Antônio parado à porta, observando-a com uma expressão indescritível. Havia admiração, certamente, mas também algo mais profundo, uma emoção complexa que ele mesmo parecia incapaz de nomear. Apenas quando finalizou a peça improvisada, Luísa notou sua presença. Isso foi extraordinário, disse ele com genuína emoção. Você compôs? Apenas deixei fluir, respondeu ela, com um leve rubor. Às vezes é mais fácil expressar o que sinto através da música do que com palavras. Antônio aproximou-se, sentando-se ao seu lado no banco do piano. Seu pai ficaria extremamente orgulhoso de você, disse com convicção. Não apenas pelo talento musical, mas pela força que demonstra, pela resiliência. As palavras atingiram Luísa como um bálsamo para feridas antigas. Durante anos, vivera com a sensação de não ser suficiente, de ser um fardo, um problema a ser tolerado. Agora, este homem que conhecera seu pai melhor que ninguém, afirmava que ele teria orgulho dela. Obrigada, murmurou, emocionada. Nem por tudo que está fazendo por mim. Não estou fazendo nada além do que deveria ter feito há anos, respondeu ele, com uma sinceridade palpável. E, se me permite dizer, sua presença trouxe algo de volta a esta casa que eu nem sabia que estava faltando. Os meses seguintes transcorreram em um ritmo intenso para Luísa. Durante as manhãs, dedicava-se ao aprendizado do funcionamento da empresa, acompanhando Antônio em reuniões estratégicas e absorvendo conhecimentos sobre o mercado imobiliário. As tardes eram reservadas para as aulas de piano com Carmen, que se mostrava cada vez mais impressionada com o progresso da jovem. As noites, muitas vezes, terminavam com longas conversas com Antônio sobre seu pai, a empresa e planos para o futuro. O evento beneficente estava marcado para dali a 2 semanas e Luísa finalmente concordara em se apresentar. A peça que executaria era uma composição própria, inspirada nas histórias sobre seu pai e nas novas possibilidades que se abriam em sua vida. Carmen a ajudara a aperfeiçoar a partitura, embora insistisse que o trabalho original já era notável. Você deveria pensar em estudar composição formalmente, sugeriu a professora após um ensaio particularmente produtivo. Tem um talento natural que merece ser desenvolvido. A ideia de seguir carreira musical, algo que jamais considerara possível em sua vida anterior, agora parecia ao alcance. Antônio já mencionara a possibilidade de matriculá-la em um conservatório renomado no exterior, se fosse esse seu desejo. Naquela noite, enquanto jantavam na ampla sala de refeições, Luísa notou que Antônio parecia mais taciturno que o habitual. Aconteceu algo? A perguntou preocupada. Ele hesitou, como se debatesse internamente sobre compartilhar ou não algo importante. Recebi uma ligação hoje, disse finalmente, colocando os talheres de lado. De Ágata. O nome da madrasta caiu como uma pedra no ambiente tranquilo, enviando ondas de tensão que Luísa sentiu fisicamente.
Havia se esforçado para não pensar na mulher que a abandonara, concentrando-se em construir sua nova vida. Como ela conseguiu seu número? Perguntou a voz subitamente seca. Aparentemente, viu uma matéria sobre o evento beneficente no jornal. Seu nome foi mencionado como uma das atrações. Antônio observava atentamente as reações de Luísa. Ela quer te ver. A jovem sentiu um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva, mágoa, curiosidade e, surpreendentemente, uma pontada de preocupação. Por quê? O que ela quer depois de todos esses meses? Disse que está arrependida, que gostaria de explicar suas ações. Antônio parecia cético. Claro, a decisão de encontrá-la ou não é inteiramente sua. Posso simplesmente dizer que você não tem interesse. Luísa ponderou a situação. Parte dela queria fechar aquele capítulo definitivamente, recusando qualquer contato. Outra parte, no entanto, ansiava por respostas, por um encerramento que talvez só um confronto direto pudesse proporcionar. Acho que preciso vê-la, decidiu, após um longo silêncio. Mas não quero estar sozinha. Estarei ao seu lado se desejar, ofereceu Antônio com uma gentileza que a reconfortou. O encontro foi marcado para a tarde seguinte na mansão. Luísa passou a manhã inquieta, alternando entre ensaiar no piano para acalmar os nervos e caminhar pelos jardins, ensaiando mentalmente o que diria à mulher que marcara sua infância e adolescência com indiferença e crueldade. Quando a campainha tocou, anunciando a chegada de Ágata, Luísa estava no escritório, com Antônio, revisando alguns documentos relacionados à sua herança. Respirou fundo, buscando a força interior que descobrira nos últimos meses. Marta conduziu a visitante até eles. Ao ver Ágata, Luísa quase não a reconheceu. A mulher, sempre elegante e fria, parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e sua postura, antes altiva, agora demonstrava insegurança. Luísa, disse Ágata, sua voz trêmula. Obrigada por me receber. A jovem manteve-se em silêncio, estudando a madrasta com um distanciamento, que surpreendeu a si mesma. O poder que aquela mulher tinha sobre ela parecia ter se dissipado completamente. Sente-se, por favor, indicou Antônio, assumindo o papel de anfitrião. Aceita algo para beber? Água, se não for incômodo, respondeu Ágata, visivelmente desconfortável, sob o olhar escrutinador de Luísa. Quando Marta saiu após servir a água, um silêncio pesado se instalou no escritório. Por que está aqui? Perguntou Luísa finalmente, sua voz calma, mas firme. Ágata tomou um pequeno gole de água, como se buscasse coragem. Vim pedir perdão, respondeu, encarando diretamente a enteada pela primeira vez. Sei que não mereço, que o que fiz é imperdoável, mas sua voz falhou momentaneamente. Não consegui seguir em frente sem ao menos tentar. Perdão pelo quê, exatamente? Insistiu Luísa, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. Por me tratar como um estorvo durante toda a minha vida, por mentir sobre o destino do meu pai, ou por me abandonar na porta de um hospital como se eu fosse um objeto descartável. Cada palavra parecia atingir Ágata como um golpe físico. A mulher encolheu-se ligeiramente na cadeira, seus olhos marejados. Por tudo isso, admitiu, com uma humildade que Luísa jamais vira nela. E por muito mais. Por todo o amor que não soube dar, por toda a dor que causei. Por que mentiu sobre meu pai? Perguntou Luísa, focando na questão que mais a atormentava. Por que disse que ele nos abandonou quando sabia do acidente? Ágata baixou os olhos, visivelmente envergonhada. No início, foi para poupar você. Achei que seria mais fácil para uma criança acreditar que o pai estava vivo em algum lugar do que lidar com a perda definitiva. Fez uma pausa, respirando fundo.
Depois, quando você cresceu, a mentira já estava estabelecida. E eu usava isso para te machucar quando me sentia ferida. A confissão, em sua brutal honestidade, deixou Luísa momentaneamente sem palavras. Antônio, que observava a interação em silêncio, parecia igualmente impactado pela candura inesperada. Ferida por quê? Questionou Luísa confusa. O que eu, uma criança, poderia ter feito para te ferir? Ágata ergueu os olhos, cheios de uma tristeza antiga e profunda. Não era você, Luísa. Era o que você representava. Cada vez que olhava para você, via os olhos de Fernando, o sorriso dele, as maneiras dele. Era um lembrete constante do homem que amei e perdi e do segredo que carregava. Que segredo? Perguntou Antônio, intervindo pela primeira vez na conversa, uma nota de alerta em sua voz. Ágata olhou para ele longamente, como se avaliasse algo, antes de voltar-se para Luísa. Seu pai não estava naquele avião por acaso, Luísa. Ele estava fugindo, de mim, de Antônio, das ameaças que recebera. A revelação caiu como uma bomba no recinto. Luísa sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto Antônio se erguia bruscamente de sua cadeira. Do que está falando? Exigiu ele, sua voz endurecida pela surpresa e indignação. Fernando descobriu irregularidades nos últimos projetos da empresa. Continuou Ágata, agora falando rapidamente, como se temesse perder a coragem. Desvios de material, propinas a fiscais, documentos falsificados, confrontou seu sócio, ameaçou denunciar tudo se as práticas não parassem imediatamente. Os olhos de Luísa moveram-se instintivamente para Antônio, cuja expressão estava congelada em uma máscara de choque. Isso é absurdo, disse ele, recuperando-se parcialmente. Fernando e eu tínhamos total transparência um com o outro. Se houvesse qualquer irregularidade, teríamos resolvido juntos. Ele tentou, insistiu Ágata. Na noite antes de sua viagem, discutimos por horas. Ele estava devastado, Antônio. Devastado por descobrir que seu melhor amigo, o homem que considerava um irmão, estava envolvido em esquemas de corrupção. O rosto de Antônio passou do choque à fúria em segundos. Como se atreve a vir à minha casa e lançar essas acusações sem prova? Sua voz, normalmente controlada, agora vibrava de indignação. Fernando jamais duvidaria de mim dessa forma. Ágata não recuou. Com uma calma surpreendente, abriu a bolsa e retirou um envelope amarelado. Ele deixou isso comigo antes de partir. Disse que era um seguro caso algo acontecesse com ele. Estendeu o envelope para Luísa. Nunca tive coragem de abrir, mas sempre soube que um dia precisaria entregá-lo a você. Com mãos trêmulas, Luísa pegou o envelope. O nome de seu pai estava escrito na frente, com a caligrafia que reconheceria em qualquer lugar, graças às cartas que encontrara entre seus pertences, salvos do sótão. Não acredite nela, Luísa, pediu Antônio, sua voz agora quase suplicante. Isso é claramente uma tentativa de manipulação, de se aproveitar de sua herança. A jovem olhou do envelope para Antônio, seu coração dividido entre a confiança construída nos últimos meses e a possibilidade de que houvesse algo, mas na história de seu pai que ainda desconhecia. Não estou pedindo nada, afirmou Ágata, voltando-se para Luísa. Nem perdão, nem dinheiro, nada. Só queria que soubesse a verdade, que entendesse por que fui tão amarga durante todos esses anos. O medo me consumiu, transformou-me na pior versão de mim mesma. Luísa sentia-se presa em um turbilhão. As revelações de Ágata pareciam absurdas quando confrontadas com a imagem que construíra de Antônio. Um homem generoso que a acolhera, que compartilhara memórias carinhosas de seu pai, que abrira portas para um futuro que jamais imaginara possível. Preciso de um tempo, disse finalmente, levantando-se. Sozinha. Sem esperar resposta, saiu do escritório com um envelope. Firmemente seguro,
entre os dedos. Seus passos a levaram instintivamente para a sala de música, o único lugar na mansão onde se sentia verdadeiramente conectada a algo maior que o turbilhão de emoções que a assolava. Sentou-se no banco do piano, o envelope em seu colo, debatendo-se internamente. Abri-lo significaria arriscar destruir tudo que construíra nos últimos meses. A confiança em Antônio, a sensação de pertencimento, os planos para o futuro. Não abri-lo, porém, seria negar a si mesma a chance de conhecer a verdade completa sobre seu pai. Com o coração acelerado, rasgou cuidadosamente a lateral do envelope. Dentro, encontrou várias folhas cobertas com a caligrafia de Fernando. Começou a ler cada palavra de seu pai, ressoando profundamente em seu ser. Enquanto isso, no escritório, Antônio e Ágata permaneciam em um silêncio tenso. "Por que agora?" perguntou ele finalmente, sua voz controlada, mas carregada de emoção. "Depois de todos esses anos, por que ressurgir com essas acusações agora?" Ágata o estudou longamente antes de responder, porque finalmente entendi que o peso dos segredos era maior que meu medo. Seus olhos encontraram os dele com uma intensidade desconcertante. "E porque vi como você olha para ela, Antônio. Do mesmo jeito que olhava para Fernando." Luísa terminou de ler a última página da carta de seu pai, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. As revelações contidas naquelas folhas amareladas eram ao mesmo tempo devastadoras e iluminadoras, preenchendo lacunas que nem sabia existirem em sua compreensão do passado. Fernando relatava em detalhes suas descobertas sobre irregularidades em um dos projetos da empresa, o desvio de materiais, a falsificação de laudos técnicos, subornos a fiscais. Descrevia sua angústia ao confrontar essas evidências, seu conflito interno ao considerar que seu melhor amigo e sócio pudesse estar envolvido. Mas a parte mais surpreendente vinha ao final da carta. Antônio jurou não ter conhecimento de nada disso e depois de todos esses anos de amizade, escolho acreditar nele. Juntos decidimos investigar quem está por trás dessas fraudes, pois alguém em posição de alto escalão na empresa está claramente envolvido. Viajo amanhã para encontrar-me com um informante que promete revelar nomes. Antônio ficará para monitorar internamente e proteger a empresa enquanto estou fora. Se algo acontecer comigo, entregue estas informações a ele. É o único em quem confio plenamente para fazer o que é certo. Aquelas palavras contradiziam completamente a versão de Ágata. Segundo Fernando, Antônio não era o vilão da história, mas sim um aliado na busca pela verdade. A carta terminava com um pedido emocional. "Ágata, se por algum motivo eu não retornar, cuide de nossa Luísa e diga a ela todos os dias que seu pai a amava mais que tudo neste mundo." Um pedido que jamais fora cumprido. Ainda absorvendo o impacto daquelas revelações, Luísa ouviu batidas suaves na porta da sala de música. Rapidamente enxugou as lágrimas e guardou a carta no envelope. "Entre", disse, sua voz levemente trêmula. Antônio apareceu à porta, seu semblante carregado de preocupação. "Ágata já se foi", informou, permanecendo a uma distância, respeitosa. Posso entrar?" Luísa assentiu silenciosamente, indicando o espaço ao seu lado no banco do piano. Antônio caminhou lentamente, como se temesse quebrar algo frágil e precioso no ambiente. "Li a carta", disse ela antes que ele pudesse falar. "Meu pai acreditava em você." O alívio no rosto de Antônio foi visível, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. "Ele era meu melhor amigo, Luísa. Jamais trairia sua confiança." "O que aconteceu com a investigação?" perguntou ela, estendendo o envelope para ele. Depois que ele não voltou?" Antônio pegou o envelope com reverência, como se segurasse algo sagrado.
Continuei sozinho. Demorou quase 2 anos, mas finalmente descobri quem estava por trás de tudo. Vitor Mendes, meu tio e diretor financeiro da empresa na época. Sua voz endureceu ao relembrar. Ele havia criado um esquema elaborado, usando nomes de funcionários de baixo escalão para desviar recursos e materiais. Quando confrontado com as evidências, confessou tudo. E o que aconteceu com ele? Foi afastado da empresa. Eu queria levá-lo à justiça, mas ele sofreu um derrame logo depois. Passou os últimos anos em uma clínica especializada, sem condições de responder por seus atos. Luísa processou a informação lentamente. Havia uma peça que ainda não se encaixava. Por que Ágata mentiria sobre isso? Por que me fazer acreditar que você era o culpado? Antônio suspirou profundamente antes de responder. Acho que, de certa forma, ela precisava de alguém para culpar. A dor pela perda de Fernando era insuportável, e focar sua raiva em mim, provavelmente, a ajudou a seguir em frente. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. E talvez ela percebesse algo que eu mesmo demorei para aceitar. O quê? Perguntou Luísa, intrigada pelo tom enigmático. Antônio levantou-se, caminhando até a janela. O pôr do sol pintava o céu com tons de laranja e rosa, criando um cenário de beleza melancólica. Fernando e eu não éramos apenas amigos e sócios, Luísa. Éramos como irmãos, mais próximos que muitos irmãos de sangue. Virou-se para encará-la. Por muito tempo, carreguei uma culpa enorme por não ter ido com ele naquela viagem, por não ter feito mais para encontrá-lo, por ter perdido o contato com você. Não foi sua culpa, disse Luísa com suavidade. A carta deixa claro que foi decisão dele viajar sozinho. Ainda assim, senti como se tivesse falhado com ele de alguma forma. Antônio retornou ao banco, sentando-se novamente ao lado dela. Quando te encontrei naqueles degraus do hospital, algo inexplicável aconteceu. Era como se, de alguma forma misteriosa, Fernando estivesse guiando nossos caminhos para se cruzarem. Luísa assentiu, compreendendo perfeitamente a sensação. Ela mesma sentira algo semelhante naquele primeiro encontro. Uma conexão inexplicável, uma sensação de déjà vu que na época não conseguira identificar. Nos últimos meses, observando você crescer, encontrar sua voz através da música, assumir seu lugar na empresa, continuou Antônio emocionado. Senti como se estivesse recuperando uma parte de Fernando que pensei ter perdido para sempre. As palavras tocaram Luísa profundamente. O vazio que carregara por tantos anos, a ausência constante de seu pai, parecia um pouco menos dolorosa agora, preenchida pelas memórias compartilhadas e pela presença de alguém que o amara como um irmão. O que acontece agora? Perguntou ela, após um momento de silêncio contemplativo. Isso depende inteiramente de você, respondeu Antônio. Sua herança está garantida, independente do que decidir. Pode continuar na empresa, assumir um papel ativo quando se sentir pronta, ou seguir outros caminhos. Seu talento musical é extraordinário, talvez queira explorá-lo profissionalmente. Luísa refletiu sobre as possibilidades que se abriam à sua frente, tão diferentes das limitações que sempre acreditara definir sua vida. Por que não ambos? Sugeriu, sentindo uma confiança nova crescer dentro de si. Posso aprender mais sobre a empresa, honrar o legado do meu pai e também desenvolver minha música. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Antônio. Como seu pai, você não se contenta com apenas um caminho, não é? Comentou com admiração. Fernando também era assim, sempre buscando equilibrar suas paixões. A menção ao pai trouxe outra questão à mente de Luísa. E quanto a Ágata? Perguntou hesitante. Não posso simplesmente perdoar tudo o que ela fez, mas ela também sofreu, completou Antônio, compreensivo.
E, apesar de tudo, finalmente fez algo certo ao trazer a carta, mesmo que por razões equivocadas. Acho que, com o tempo, posso ao menos tentar entender seus motivos, refletiu. Luísa, não sei se chegaremos a ter um relacionamento, mas não quero carregar esse ressentimento para sempre. Antônio assentiu, respeitando sua decisão. Sabe, há algo que venho pensando nos últimos meses, disse ele com uma hesitação incomum em sua voz normalmente confiante. Formalmente, sou seu guardião legal até que complete 18 anos, o que acontecerá em algumas semanas, mas gostaria de propor algo mais permanente. Luísa o encarou, curiosa. O que quer dizer? Gostaria de adotá-la, Luísa. Legalmente você já seria adulta, então seria mais um gesto, simbólico, mas... Ele parecia nervoso, vulnerável de uma forma que ela nunca vira antes. Sinto que é o que Fernando gostaria. E mais importante, é o que eu desejo. Você trouxe vida novamente a esta casa, um propósito além dos negócios. A proposta pegou Luísa completamente de surpresa. Durante toda a sua vida, ansiara por pertencer verdadeiramente a alguém, por ter uma família real. Agora, esse sonho se materializava de forma inesperada, através do melhor amigo de seu pai. Eu adoraria, respondeu, com a voz embargada pela emoção. Seria uma honra. O abraço que compartilharam selou um novo começo, uma família forjada não apenas pelo sangue ou documentos legais, mas por escolha, respeito e amor. 2 semanas depois, a noite do evento beneficente chegou. O salão de festas do Hotel Palmeiras estava decorado com elegância discreta, repleto de empresários, celebridades e filantropos da cidade. O propósito da noite, arrecadar fundos para um programa de acolhimento de crianças em situação de abandono, tocava Luísa de forma particularmente pessoal. Nos bastidores, ajustava o vestido azul petróleo escolhido especialmente para a ocasião. Seus cabelos, agora profissionalmente cuidados, caíam em ondas suaves sobre os ombros. Carmen dava as últimas orientações técnicas, enquanto Antônio observava à distância, visivelmente orgulhoso. "Nervosa?" perguntou ele, aproximando-se, quando a professora se afastou. "Um pouco", admitiu Luísa com um sorriso trêmulo, "mas é um nervosismo bom." "Vai ser extraordinário", garantiu ele, apertando sua mão em gesto de apoio. "Ah, tem alguém que gostaria de vê-la antes da apresentação." Para surpresa de Luísa, Antônio conduziu-a até um canto discreto onde Ágata aguardava, nitidamente desconfortável em meio ao ambiente luxuoso. Só queria desejar boa sorte, disse a mulher com uma timidez que jamais demonstrara, e dizer que estou tentando ser uma pessoa melhor. "Obrigada por vir", respondeu Luísa com sinceridade. O ressentimento ainda existia, mas parecia menos intenso agora, como uma ferida que começava a cicatrizar. Quando o momento de sua apresentação chegou, Luísa caminhou até o magnífico piano de cauda posicionado no centro do palco. A plateia, até então envolvida em conversas animadas, silenciou gradualmente. Sob os holofotes, ela não via rostos individuais, apenas uma massa atenta e expectante. "Boa noite", começou, sua voz surpreendentemente firme. "A peça que vou apresentar chama-se Reencontros. Foi inspirada em minha própria jornada, nas perdas e descobertas que me trouxeram até aqui." As primeiras notas soaram cristalinas no ambiente perfeitamente acústico. Luísa deixou-se submergir completamente na música, seus dedos dançando sobre as teclas como se tivessem vida própria. A composição começava melancólica, evocando a solidão e o abandono, gradualmente evoluindo para passagens mais esperançosas, culminando em um final triunfante que celebrava novos começos. Quando
A última nota reverberou pelo salão. Houve um momento de silêncio absoluto antes que a plateia explodisse em aplausos. Luísa ergueu os olhos, emocionada, encontrando o olhar de Antônio na primeira fila. Uma mistura de orgulho paternal e profunda admiração. Mais tarde, após receber inúmeros cumprimentos e propostas de professores renomados impressionados com seu talento, Luísa encontrou um momento de quietude em um dos terraços do hotel. O céu estrelado de verão estendia-se infinito sobre a cidade iluminada. Antônio juntou-se a ela, oferecendo uma taça de suco. Foi magnífico, disse, com genuína admiração. A todos estão falando sobre a jovem pianista que emocionou a plateia. Luísa sorriu, saboreando o momento. Sabe o que mais me impressiona? Comentou ela, olhando para as estrelas. Como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. Há alguns meses estava abandonada na porta de um hospital sem perspectivas. Agora o mundo é seu, completou Antônio com um sorriso. Não apenas isso. Agora tenho um lar, uma família, um propósito. O silêncio que se seguiu era confortável, carregado de entendimento mútuo e gratidão. Estava pensando, disse Antônio após alguns momentos. Talvez possamos expandir esse senso de família. Luísa olhou para ele, intrigada. Como assim? O programa para o qual estamos arrecadando fundos hoje, eles têm muitas crianças esperando por lares permanentes. Fez uma pausa, como se testasse a própria resolução. Sempre quis uma família maior, mas nunca encontrei o momento certo ou a pessoa certa. Agora penso que talvez não precisemos seguir o caminho tradicional. A ideia pegou Luísa de surpresa, mas fez sentido imediato. Quem melhor para entender o valor de um lar amoroso do que alguém que crescera sem um? Você quer adotar uma criança? Perguntou para confirmar. Talvez mais de uma, respondeu ele, com um brilho determinado nos olhos. Temos espaço, recursos e agora uma pianista talentosa para encher a casa de música. Luísa sentiu uma onda de emoção ao perceber que estava sendo incluída nessa visão de futuro, não como uma observadora, mas como parte integral da família que Antônio imaginava construir. Acho uma ideia maravilhosa, respondeu sinceramente emocionada, e gostaria muito de fazer parte disso. Naquela noite, sob o céu estrelado, selaram um pacto silencioso. A tragédia que os unira, a perda de Fernando, transformava-se agora em uma força propulsora de algo novo e esperançoso. O legado do homem que ambos amaram, cada um à sua maneira, continuaria vivo, não apenas através da empresa que ajudara a construir ou da música que inspirava sua filha, mas também no amor e na compaixão que estendiam a outras crianças necessitadas. 6 meses depois, a mansão antes silenciosa e solene ecoava com risos infantis. Miguel e Sofia, irmãos de 5 e 7 anos, haviam se juntado à família, trazendo consigo uma energia vibrante que transformou completamente a dinâmica do lar. Luísa, agora estudante de música no conservatório local e estagiária na Mendes Silva Incorporações, descobrira uma nova vocação como irmã mais velha. Em uma tarde de domingo, enquanto tocava piano para as crianças, com Antônio assistindo da poltrona próxima, Luísa sentiu uma certeza profunda. Apesar das perdas, dos desvios dolorosos e dos segredos do passado, havia encontrado seu caminho. Não era o caminho que imaginara, mas era infinitamente mais rico e cheio de possibilidades do que jamais ousara sonhar. E aí, gostou dessa história emocionante? Se você se emocionou com a jornada de Luísa, do abandono até a descoberta de uma nova família,
Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários qual parte mais tocou seu coração e qual personagem você mais se identificou. Para mais histórias que vão fazer você refletir e se emocionar, ative o sininho das notificações e nunca perca um novo vídeo. Sua história favorita pode ser a próxima a ser contada.